Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre fração molar. A fração molar é simplesmente a razão entre o número de mols daquele componente dividido pelo número de mols total presente na solução. A fração molar do soluto, simbolizado por X1, ele é igual ao número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. A fração molar do solvente X2 é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Tá? Lembrando, índice 1 para soluto, índice 2 para solvente. Aqui temos a seguinte questão. Uma massa de 160 gramas de NaOH foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente. Então, para a gente conseguir calcular as frações molares desses dois componentes, nós vamos utilizar essas equações. Fração molar aqui do soluto, que nesse caso é o NaOH, número de mols do soluto, dividido pelo número de mols total. Fração molar da água, do solvente, número de mols da água, dividido pelo número de mols total. E para a gente conseguir calcular o número de mols, a gente precisa usar essa expressão aqui, massa dividido pela massa molar. A massa a gente tem aqui, 160 gramas do NaOH, 216 gramas de água. Mas a gente não tem as massas molares, então a gente precisa calcular. Tá? Então a gente precisa com o auxílio da tabela periódica ou simplesmente na questão se ela fornecer. Então vamos calcular aqui a massa molar do NaOH. O sódio tem massa 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio tem 1. Esses valores estão na tabela periódica, tá? Então no total eu tenho 40 gramas por mol. E a massa molar da água? Como é que a gente calcula? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 multiplicado pela massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa molar do oxigênio, que é 16. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, 18 gramas por mol. Então, essas são as massas molares dos dois componentes, tudo bem? Vamos então calcular o número de mols para os dois componentes. Vamos então calcular primeiro para o NaOH, que é o nosso soluto. O N1, então, é a massa do soluto. Qual é a massa do soluto? 160 gramas, dividido pela massa molar. Qual é a massa molar? 40 gramas por mol. Então, nós temos, o resultado é 4 mols. Calculando para a água, que nesse caso é o solvente, eu vou indicar o N2, tá? O índice 2 para o solvente. A massa da água é 216 gramas e a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, 216 dividido por 18, 12 mols. Ok? Então, eu já tenho as quantidades de matéria, os números de mols, desses dois componentes. Então, agora eu simplesmente calculo essas frações molares, ok? Então, reparem o seguinte, o número de mols do soluto é quanto? É 4 mols. E a soma do número de mols do soluto e do solvente é quanto? 4 mais 12, 16 mols, Quando a gente divide 4 por 16, a gente encontra 0,25. Então, 0,25 é a fração molar do soluto, certo? X1, fração molar do soluto. Vamos calcular, então, a fração molar do solvente. Então, aqui, número de mols do solvente é 12. 12 mols. E a soma do número de mols do soluto e do solvente é 4 mais 12, 16 mols. 12 dividido por 16, 0,75. Então, a fração molar do soluto é 0,25, fração molar do solvente, 0,75.